E o nosso primeiro entrevistado do Brasil TVT deste domingo, dia 23 de agosto, é o ex-ministro da Saúde, o senador pelo Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, senador Humberto Costa, que também é médico. E a gente começa essa edição falando com o senador no dia em que o Brasil completa 114.400 mortes, mais de 3 milhões e meio de pessoas infectadas, infelizmente, pelo coronavírus, né? E uma situação que pode ser muito mais grave do que se apresenta pelos números oficiais, uma vez que a gente tem uma subnotificação notória, a baixíssima quantidade de testes que são realizados pelo país. E eu quero começar falando sobre essa situação com o senhor, senador. Qual é a sua avaliação até o momento das estratégias adotadas pelo governo federal no controle ou no enfrentamento dessa pandemia? E se o senhor acha que é natural mais de 114 mil brasileiros mortos e essa postura do governo de incentivar a flexibilização das medidas de isolamento social, uma vez que ainda não temos a vacina? Como é que o senhor avalia esse momento atual da pandemia do coronavírus? Mais uma vez, boa noite, muito obrigado pela sua participação aqui nessa edição que marca os 10 anos da TVT. Bem, boa noite, Rafael, boa noite, Jô. Inicialmente eu quero dar os meus parabéns à TVT, quero também dar um abraço a todos aqueles que fazem a Rádio Brasil Atual, uma alegria poder conversar com todos vocês. Quero me associar a essa comemoração dos 10 anos da TVT. Bom, mas esse tema realmente ele é extremamente relevante, não é? E o que nós podemos dizer, passados esses 5 meses, desde que a pandemia se instalou aqui no Brasil, é de que o governo Bolsonaro tem feito exatamente o oposto que se esperaria de um líder político que tratasse seriamente o problema de saúde pública mais grave que aconteceu no mundo desde a gripe espanhola de 1918. E a estratégia adotada pelo governo federal foi a mais equivocada possível. Passou pela minimização do problema, uma postura negacionista, e eu diria até mais do que uma postura de omissão, uma postura de boicote, sabotagem às medidas que eram efetivamente necessárias desde o início e que se pautavam pelo isolamento social, seja pelo pouco conhecimento que nós temos dessa doença, seja principalmente porque ela tem uma grande capacidade de contagiar e nós não tínhamos nenhuma forma de enfrentamento diferente que não fosse a prevenção. E não é normal, de forma alguma, um país como o Brasil ocupar hoje o segundo lugar no número de casos, e é provável que esse número seja pelo menos aí umas 9 a 10 vezes maior, e também um número de mortes. Porque se você olhar a relação dos países que estão à frente do número de casos e mortes, boa parte deles são países que não têm um sistema de saúde pública como o Brasil tem. Os Estados Unidos, a Índia, o próprio México, a Rússia, não têm sistemas como o Brasil tem, que tem um sistema como o SUS, que é público, gratuito, universal, que atende desde os casos mais elementares aos casos mais graves, e não se justifica que nós estejamos nessa posição que estamos hoje, tendo um sistema assim. E graças a Deus que nós temos o SUS, porque se não fosse o SUS, nós estaríamos vivendo uma tragédia muito maior do que essa que nós estamos vivendo hoje. E o SUS, que é um sistema que envolve os 3 níveis de governo: o governo federal, os estados e os municípios. E esse sistema funciona porque há uma articulação, há uma
Senador Humberto Costa, eu não sei se o senhor está nos ouvindo, a gente está tendo problemas com a sua conexão. O seu áudio está cortado, o seu vídeo está cortado, senador. Vamos tentar refazer a conexão com o senhor. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o João Miyagi sobre os números, esses primeiros números apresentados pelo senador, a importância do Sistema Único de Saúde. E a gente já vai também questionar o senador sobre a importância dessa iniciativa dos governadores do Nordeste de estabelecer esse consórcio, uma vez que o governo federal não teve a capacidade de fazer essa organização, esse sistema de uma maneira coordenada entre todos os estados do Brasil, a iniciativa dos estados do Nordeste de eles tentarem fazer um processo de enfrentamento da transmissão do coronavírus a partir da união das forças desses estados, não é isso, Jô? Pois é, e é interessante que o Bolsonaro... Será que está voltando? Opa, então acho que o senador voltou, senador. Vamos ver se está bom agora, senador. A gente tivemos uma interrupção, senador. Então, eu queria retomar com o senhor. Sim, agora está muito melhor a qualidade do sinal. Eu falava aqui com o João Miyagi, a partir desse quadro que o senhor apresentou para a gente, da importância da formação do consórcio dos estados do Nordeste para o enfrentamento da pandemia e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde nessa situação. Sim, na verdade, no Nordeste se buscou um caminho para encontrar um atalho a essa atitude do governo federal. E aí os governos estaduais, não é, dentro desse consórcio, que é uma grande articulação interfederativa, não é, porque envolve também indiretamente os municípios, conseguiu, não é, ter uma atuação relativamente unificada. Porém, na maior parte do Brasil, cada um ficou pela sua própria conta. E aí, se por um lado nós tivemos medidas muito boas no sentido da implementação do isolamento social, praticamente em conjunto, em uníssono, na hora de se fazer a flexibilização, nós estamos encontrando alguns estados, né, que talvez tenham agido precipitadamente, e isso tem feito com que o controle da pandemia demore um pouco mais. Para nós está ficando claro que, tanto do ponto de vista da implementação do isolamento social, se nós tivéssemos uma ação centralizada pelo governo federal, nós teríamos adotado essas medidas distintamente por região, por estados, assim como o processo de flexibilização. E daí, por isso que nós estamos vivendo hoje essa tragédia do Brasil estar aí com 114 mil pessoas mortas, né? Isso não aconteceu em nenhum outro episódio da história do Brasil, nem na gripe espanhola, nem na Guerra do Paraguai, enfim. Não é possível nós aceitarmos agora o presidente Bolsonaro querer fazer comemoração pelo fato de que o processo está começando a ter uma redução. Trata-se de um genocida, trata-se de um criminoso e que nós precisamos denunciá-lo permanentemente pela atitude irresponsável que ele assumiu em relação a essa pandemia. Senador, o Congresso tem meio que enfrentado o Bolsonaro, né? Então fez vários vetos, que o Bolsonaro vetou alguns itens de leis. Então, por exemplo, o Congresso voltou ao uso obrigatório da máscara, né? Derrubou o veto que proíbe despejo, derrubou o veto também do salário dos servidores. Isso indica que o Congresso está contra o Bolsonaro ou é alguma coisa momentânea, algum joguinho político? Não, eu acho que o Congresso Nacional, ele agora, com essa articulação que foi feita com o Centrão na Câmara e juntamente com a postura que o Rodrigo Maia, o DEM e o PSDB têm assumido em relação à política econômica, Bolsonaro tem uma certa tranquilidade nesse momento na Câmara dos Deputados. No Senado, ele já tinha, não é? O Senado, na verdade, nessa votação do veto que tratava da possibilidade de aumentos aos servidores públicos e de
progressão na carreira, ele, na verdade, foi coerente porque tudo isso foi aprovado com conhecimento e com a anuência do governo. O Senado se colocou coerente com aquilo que havia sido votado anteriormente, não é? Mas isso não significa que lá no Senado o Bolsonaro vai ter mais dificuldades. Eu acho que alguns vetos ainda serão derrubados, mas eu creio que, no geral, especialmente no que diz respeito à política econômica, ele tem muita condição de conseguir algumas vitórias relevantes, algumas vitórias importantes. Então, nós não podemos nos iludir com isso que aconteceu. Quando temas como privatizações, como temas como política de austeridade entrarem lá na ordem do dia, nós não temos uma maioria para barrar. Agora, precisamos também ter uma articulação da sociedade para impedir que essas coisas avancem, que essa pauta do Paulo Guedes venha a avançar. Senador, eu queria falar sobre essa questão, esse entrevero entre Paulo Guedes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quando ele acusou o Senado de praticar um crime contra o Brasil, o convite do Alcolumbre para que ele possa explicar essas declarações. Como é que o senhor avalia esse embate entre o Executivo e, especificamente, o Senado nessa questão? Olha, eu vejo já um movimento para colocar panos quentes, nessa questão. Isso gerou muita revolta. O Paulo Guedes é uma pessoa sem qualquer habilidade política, ele é um pouco o espelho do próprio Bolsonaro, mas Bolsonaro, nesse momento, está tutelado aí pelos militares, pelo Centrão, por uma parte do empresariado brasileiro, mas ele tem essa mesma natureza, do escorpião, e eu acredito que mais cedo ou mais tarde, quando ele se sentir mais seguro, ele vai para o ataque novamente contra o Congresso, contra o Supremo. Eu creio que deverá haver um convite. Se o Senado realmente estivesse disposto a um enfrentamento com o Paulo Guedes, poderia ter feito a convocação já para essa semana. E aí eu vi aí uma tentativa de colocar panos quentes, enfim. Eu acho que o verdadeiro conflito que vai se reproduzir é esse entre uma ala dos militares, o Centrão e a política do Paulo Guedes, porque o Centrão e os militares querem algum dinheiro para fazer algumas obras e, com isso, tentar melhorar a popularidade do Bolsonaro. Mas eu acredito que esse conflito vai se agravar, porque, passada essa quarentena, passado esse momento do auxílio emergencial, ainda que eles implementem a Renda Brasil, o cenário econômico, social do Brasil, na minha avaliação, será muito grave, muito, muito grave. Eu não sei se eles conseguem preservar a sua unidade num processo como esse. Senador, o senhor participa da Comissão Parlamentar Mista das Fake News. Como é que estão as investigações? Para onde que o que a gente pode esperar dessa CPMI? Bem, eu acho que tanto a CPMI quanto o Supremo, e eu diria principalmente o Supremo, fizeram uma espécie de cerco a essa organização criminosa, antidemocrática, que produz aí, por meio de uma rede muito grande, um processo de divulgação de notícias falsas, de propagação de discursos de ódio. Porém, o que eu sinto é que, nos últimos dias, essa rede deu uma demonstração de que está viva. Os ataques que foram feitos contra o Felipe Neto, essa onda que foi feita aí também contra
a Rede Globo, né, falando da rachadinha do Dário Messer e tal, deram uma demonstração de que a rede está viva, né, e está pronta para atacar novamente. Aliás, ela já está atacando. Esse crescimento da popularidade do Bolsonaro nada mais é do que uma grande rede de propagação de mentiras, especialmente a mentira de que Bolsonaro é o responsável pelo auxílio emergencial. Não é? Quem é bem informado sabe que o governo federal paga, mas o governo federal não queria esse auxílio emergencial. Quando ele aceitou o auxílio, queria que fosse de R$ 200. E agora todas as coisas, inclusive a temática do Fundeb, onde o governo é derrotado no Congresso, ele se apropria e, para isso, ele conta com essa rede muito grande que envolve as redes sociais, o trabalho de muitas igrejas pentecostais, enfim, alguns desses líderes religiosos. Então, nós não podemos nos iludir que nós tenhamos vencido ou que estejamos derrotando essa rede. Temos que fazer muito mais. E aí, as ações do Supremo Tribunal Federal, as ações da CPMI são extremamente relevantes para a gente desmascarar e desmontar isso que está acontecendo no Brasil hoje. Além de outros fatos que eu acho que são relevantes, não é? O processo eleitoral nos Estados Unidos, embora, de um lado, a gente tenha o candidato democrata, que é conhecido como o demente, mas, do outro lado, a chance de ele ganhar do Trump é muito relevante para que nós possamos ter aqui no Brasil também uma mudança desse processo que a extrema-direita está fazendo hoje. Não é? Nós temos aí a retomada do inquérito do Supremo, enfim, eu tenho muita esperança de que nós possamos enfrentar e desmascarar essa rede de mentiras, de crimes que são realizados na rede social aqui no Brasil também. Quero agradecer a participação do senador Humberto Costa, senador pelo Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, falando sobre a atual situação da pandemia do coronavírus. Nossa solidariedade às mais de 114 mil famílias que tiveram parentes vitimados por essa doença. E o senador Humberto Costa também falando sobre as principais lutas que se estabelecem no Congresso Nacional na defesa dos interesses da classe trabalhadora e do povo mais necessitado no país. Senador, muito obrigado pela sua atenção com os ouvintes, os telespectadores e internautas aqui da TVT, da Rádio Brasil Atual e das nossas redes sociais. Bom trabalho para o senhor e a gente continua em contato para que o senhor possa passar essas informações importantes para o povo brasileiro. Mais uma vez, um abraço. Obrigado, João. Obrigado, Rafael. Um grande abraço e parabéns aí aos 10 anos da nossa TVT. Um abraço.